Quero continuar para dizer sobre política pública agora. A minha pergunta tem duas fases. A primeira parte da pergunta é: a desigualdade no Brasil é um problema? E se a sua resposta for sim, a gente tem que buscar uma maior igualdade no ponto de partida, ou seja, igualdade de oportunidades, ou a gente precisa buscar igualdade também no ponto de chegada? Sim, é um problema. Não acho que é possível que haja igualdade nem no ponto de partida, nem no ponto de chegada, porque os indivíduos são desiguais por natureza, né? Esse é um dos fundamentos do liberalismo. O que o liberalismo defende é um piso de oportunidades, ou seja, abaixo daquilo, nenhum indivíduo deve se submeter. Inclusive, a ideia de renda mínima universal, né, é uma ideia historicamente defendida por teóricos liberais, né? O mais recente deles, mais recente conhecido e premiado deles, é o Milton Friedman, né, economista, prêmio Nobel de Economia, que defendia a renda básica universal como um instrumento de piso de oportunidades, ou seja, que o indivíduo só é livre se ele não, em nenhuma hipótese, é obrigado a se submeter a uma situação degradante para para conseguir comprar comida para sua família. E esse é um dos fundamentos, né, da renda básica universal do ponto de vista liberal, né? Então, eu não acho que dê para a gente fazer com que todos os indivíduos partam, né, de um mesmo local para numa disputa qualquer de mercado ou num vestibular ou qualquer outra coisa. Nem, muito menos chegar, né, ter o ponto de chegada igual. E essa é a grande crítica que Hayek, que Mises, que o Friedman fazem ao socialismo e ao comunismo, né? Eles dizem que para que você manipule o sistema de preços num ponto em que todo mundo tem as mesmas propriedades, que todo mundo seja materialmente igual, né, tem as mesmas condições financeiras, tem o mesmo poder aquisitivo, necessariamente você precisa de uma ditadura. Por quê? Porque se os indivíduos são desiguais por natureza, se eles obtêm resultados desiguais por natureza, têm aptidões diferentes por natureza, a única maneira de você fazer com que num ponto de chegada as pessoas sejam iguais é pelo uso da força. E você só consegue esse uso da força por meio de uma ditadura. Eu vou fazer uma junção daquilo que você me falou, só para incluir uma pergunta acho que para conectar todas as coisas. Porque quando você se definiu como liberal, você fala então dessa preservação da liberdade de seres humanos livres e iguais. E aí depois a gente está falando da desigualdade como problema e você fala, os seres humanos são desiguais por natureza. E aí você fala então da ideia de renda básica para que as pessoas não sejam obrigadas a se submeter a situações degradantes. Por que eu quero unir tudo isso? Porque acho que essa visão dos seres humanos como iguais e livres é uma visão de um ideal, de alguma maneira. Porque você mesmo disse, as pessoas são desiguais e a gente tem uma sociedade que se reproduz segundo valores que não são esses valores de pessoas iguais no seu espaço de liberdade há muitos e muitos anos. Então, hoje em dia, o critério de diferenciação das pessoas e, consequentemente, do espaço de liberdade que cada um experimenta é diferente. As pessoas não evoluem ou não no mercado de trabalho só a partir da própria dedicação ou das próprias qualidades, porque a gente tem outros valores que acabam importando na nossa sociedade. Acho que só para, talvez você explicar que isso me parece... Esse é um norte, mas você vê o mundo que a gente vive hoje, a realidade tal como ela se apresenta, é uma realidade de indivíduos que têm o mesmo espaço de liberdade para se comportar e para buscar, enfim, a realização na própria vida, ou a gente precisaria corrigir esse desequilíbrio que foi produzido por decisões históricas tomadas por seres humanos? Perfeito. Acho importante separar, né, quando a gente fala dos fundamentos filosóficos do liberalismo, a igualdade tem um significado. Quando a gente fala sobre condições materiais, a igualdade tem outro significado, né? O que eu quero dizer com isso? Do fundamento filosófico do liberalismo, as pessoas são iguais do ponto de vista da legitimidade do poder, principalmente da legitimidade do poder estatal. Porque o liberalismo surge para quebrar as monarquias absolutistas, né? Para romper o paradigma do feudalismo, né? Do poder baseado naquilo, nas suas posses rurais, do poder baseado no seu sobrenome, do poder baseado na religião que você professa, do poder baseado no seu sangue. Então, filosoficamente, né, o liberalismo defende que as pessoas são iguais
no seguinte sentido: cada indivíduo tem a mesma legitimidade para exercer o poder que o outro. Não existe ninguém que seja ungido por uma divindade, não existe ninguém cuja família legitime o exercício do poder, não existe ninguém cujas posses legitimam o exercício do poder. Cada indivíduo vale exatamente a mesma coisa no exercício do poder. Daí, né, os fundamentos liberais para a democracia, e a democracia, ela, na sua natureza, na sua origem, ela é liberal, vem das revoluções burguesas. Cada indivíduo vale um voto. Cada indivíduo tem o mesmo poder, né, na hora de escolher o seu representante. É nisso que a gente fala sobre a igualdade filosófica do liberalismo. Agora, quando a gente fala sobre igualdade material, né, o liberalismo não acredita que seja possível que as pessoas tenham, todas elas, as mesmas oportunidades, todas elas tenham as mesmas condições materiais, o mesmo poder aquisitivo, por isso ser contra a própria natureza humana. Os seres humanos são desiguais, né? Uma pessoa é completamente diferente da outra. Quando a gente parte para um debate pragmático da realidade de hoje do Brasil, né, o liberalismo, em boa parte das políticas públicas que defende, acredita que os principais problemas sociais e os principais problemas econômicos e de subdesenvolvimento que o Brasil vive hoje são resultado de medidas estatais intervencionistas na vida das pessoas. Por isso, a defesa tão veemente de reformas administrativas, de reformas tributárias, né, para fazer com que a gente tenha um ambiente mais isonômico que faça com que os mais pobres tenham mais acesso, eles deixem de ser espoliados sistematicamente pelo Estado para financiar uma elite ou burocrática ou financeira mesmo, né? Ou de empresários que têm poder de lobby dentro do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, para obter esses benefícios setoriais que são antiliberais. Essa fala de diminuir o tamanho do